Good evening, everyone. É um prazer mais uma vez poder compartilhar a palavra do Senhor com vocês. It's a pleasure one more time to be here to share the word of the Lord with you guys. Antes de nós começarmos, eu gostaria de orar, se você não se importasse. Before we start, we'd like to pray. Curva sua cabeça e feche seus olhos por uns instantes. Bow your head and close your eyes for a few seconds. Pai, graças nós te damos, ó Deus, por estar na sua presença nessa noite, ó Deus, por cada louvor, por cada vida que saiu da sua casa, que se dispôs o seu tempo para vir à sua presença e à sua casa, ó Deus. Papai, é um homem pecador, é um homem miserável, pobre, cego e nu que está diante de ti agora, ó Deus. Todos os pecados que eu já cometi até hoje estão na sua presença, ó Deus, e eu estou diante da sua palavra, que ela é santa, verdadeira, ó Deus. Papai, se o Senhor não agir com misericórdia da minha vida nessa noite, posso ser fulminado antes mesmo de começar a ministrar, ó Deus. Mas como a sua graça ela é abundante, ela é misericordiosa, ó Deus, eu peço a Ti, ó Deus, que o Senhor venha falar conosco de uma maneira especial, ó Pai. Porque se os ossos poderão viver nessa noite, só o Senhor sabe, ó Deus. Só o Senhor tem o poder de dar vida àquilo que está morto, trazer esperança àquele que já perdeu, ó Deus. Então a Ti eu te peço, ó Deus, se tem algo a ser glorificado, ó Deus, se tem algo, ó Deus, a ser exaltado, que seja a Sua palavra e não o pregador, ó Deus. Então, Espírito Santo, a Ti eu te peço, abre as nossas mentes e o nosso coração para receber a Sua palavra. Eu oro agradecendo no nome de Jesus Cristo. Amém. Evangelho de João, capítulo 17. The book of John, chapter 17, Verso 1 e 2. verse 1 and 2. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe destes. Amém. Eu confesso que todas as vezes que eu leio João 17, existem duas coisas que sempre vêm na minha mente. I confess that every time that I read John chapter 17, there are two things that come to my mind. A primeira foi um post que eu vi outrora no Facebook, The first thing was a post that I saw on Facebook de um grupo chamado Fatos Desconhecidos. of a group called Unknown Facts. Eram pelo menos alguns pedidos de pessoas que estavam prestes a morrer. There were a few requests of people that were about to die. E uma pessoa fez um pedido um tanto quanto estranho. And a person made a request, a wish, a bit weird. Imagine, você sabe que você vai morrer no dia seguinte, Imagine if you know you're going to die on the very next day, aí você vai e pede um bife de fígado. and you ask for a liver steak. Uma outra pessoa pede um Nintendo 64 para jogar Mario. Another person requests for a Nintendo 64 to play Mario. Uma outra pessoa, uma bola de futebol para chutar na parede. Another person for a soccer ball to kick on the wall. Todas essas pessoas, e mais algumas, estavam prestes a morrer e fizeram o último pedido. All those people were about to die, and they've made their last wishes. Então, sempre quando eu leio João 17, eu me lembro desses pedidos. So every time I read John chapter 17, I remember of those wishes. Como eu também me lembro da história de um pregador chamado John Knox. As I also remind of the preaching of a man called John Knox. Um homem responsável pelo avivamento na Escócia. He was the responsible for the revival in Scotland. Ele estava já sobre a sua cama, prestes a morrer, e pediu para que alguém lesse João 17 para ele. He was about to die on his bed, and he requested someone to read John chapter 17 for him. Após essa leitura, seu coração parou de bater. After they finished to read the chapter, his heart just stopped beating. João 17, ele é uma pedra principal dos capítulos 13, 14, 15 e 16 do Evangelho de João. John chapter 17 is a cornerstone of a few chapters of the book of John, chapter 15, 13, 14, 15. Jesus está com seus discípulos. Jesus is with his disciples. É uma quinta-feira da semana da Páscoa. It's a Thursday on the week of the Passover, Uma semana antes da sua crucificação. a week before his crucifixion. Jesus está passando as suas últimas ideias para os discípulos. He's sharing his last thoughts to his disciples. E aquilo que Jesus está falando para os discípulos são coisas pesadas e difíceis de se ouvir.
And what Jesus is telling his disciples are things that are heavy and difficult to hear. Jesus está dizendo, é chegada a hora, o Filho do Homem vai morrer, ele vai ressuscitar e vai voltar para o Pai. Jesus is saying, it's time, it's about time. The Son of Man is going to die and he's going to be resurrected. Os discípulos agora eles estão assustados e com medo. Now the disciples are scared. Foram 3 anos andando com Jesus Cristo. E agora o mestre fala para eles, eu estou indo embora, eu estou partindo, eu vou deixar vocês. They've been walking with Jesus for 3 years and now the master is saying, I'm leaving you. Todos eles estão sentados numa mesa. They're all sitting on the table. Eles terminam de comer a última refeição na Páscoa. They're finishing to eat their last supper. Jesus agora está participando com eles da Santa Ceia. So Jesus is sharing the break of bread with them. E mais uma vez ele fala, esse pão é o meu corpo e esse vinho é o meu sangue. And once more he says, this is my body and this is my blood. Os discípulos não estão entendendo por que você vai morrer. The disciples are not, they're confused, they can't understand why you're going to die. Eles estão ansiosos e com muito medo. They're anxious, they have a lot of fear. Então, numa noite de uma quinta-feira, Jesus agora, juntamente com 11 homens, So on a Thursday night, Jesus now, with 11 men, ele vai fazer aquilo que ele sempre fez no seu ministério, que era orar. he's going to do what he has always done through his ministry, which is praying. Os últimos momentos e instantes de paz da vida de Jesus Cristo, ele separou para orar. The last moments of peace in Jesus' life, he took that to pray. E ele começa no primeiro verso, a minha hora finalmente chegou. And he starts on the first verse saying, my time is come. Nos últimos momentos de Jesus Cristo de paz, ele diz, a minha hora chegou. On the last moments of peace Jesus had, he said, my time has come. Quando você começa a ler a história de Jesus Cristo nos evangelhos, When you start to read Jesus' story through the gospel, no primeiro milagre que ele fez lá no casamento, the first miracle he has done on a wedding, o vinho havia acabado e Maria chegou para ele e disse, o vinho acabou. there was no more wine, and Mary came and told him, there's no more wine. Jesus disse para Maria, mulher, o que você tem comigo? And Jesus said to Mary, woman, what do you have with me? O meu tempo ainda não chegou. My time has not come yet. Ele começou o seu ministério dizendo, o meu tempo ainda não chegou. He started his ministry saying, my time has not come yet. Agora ele está expulsando demônios. Os demônios vêm até Jesus chamando ele de filho de Deus. Now he expelling demons, and the demons come running after him, saying that he is the Son of God. Jesus não permite eles falar. He doesn't allow them to speak. E a palavra vai dizer, e ele não os permitiu falar porque a sua hora ainda não havia chegado. And the word says that he didn't allow them to speak because the time hasn't come yet. Jesus está ensinando ao povo, Jesus is teaching the people, pregando em todos os lugares. preaching everywhere. Os religiosos da época não gostavam disso The religious of that time didn't like that. e procuraram matá-lo apedrejando. And they tried to kill him, stone him. E a Bíblia vai dizer que eles não puderam fazer isso porque Jesus passava no meio deles e ninguém via. And the Bible is going to say that they were not able to do it because Jesus would walk through them and they couldn't see him. E a palavra vai dizer, porque a sua hora ainda não havia chegado. And the word says that's because his time hasn't come yet. E agora, finalmente, ele está próximo dos seus últimos instantes de vida. And now he's about to die. E como um pedido a Deus, ele dobra o seu joelho em uma oração e fala, Pai, a hora chegou. And as a prayer and as a request to God, he bowed down on his knees and he says, my time has come. Se existe algo que é importante para Deus, é o tempo. If there's something that is important to God, it's time. Deus nos dá tempo suficiente para que nós façamos a obra que Ele quer que nós façamos. God gives us enough time to do what he wants us to do, the work he wants us to do. Deus te dá tempo suficiente para todas as experiências da vida, quer seja boas ou más. God gives you enough time for all these experiences in life. Might that be good experience or bad experience? Desde criança, Jesus sabia qual era o seu objetivo final. Even when he was a child, Jesus knew what was his purpose. Não foram os milagres que Ele fez que fez Jesus esquecer do seu propósito final. It was not because he was performing miracles that he forgot
what was his purpose here on earth. Porque ele diz: a minha hora ainda não chegou. Because he said, my time has not come yet. Queridos, como vocês têm feito? O que você tem feito com o tempo que Deus te proporciona? My dear, what are you doing with the time that God is giving to you? Existe uma parcela desse tempo que Deus te dá, que é para Deus? Is there a small amount of that? Is there an amount of that time that you're giving to God, Ou você simplesmente vai deixando a vida levar? or you're just like living life and letting it go? Há um tempo certo para cada coisa que acontece. There's a right time for everything that happens, E Deus dá esse tempo para você, sim. and God gives you this time. Yes, He does. A pergunta é: o que você tem feito com esse tempo que Deus te dá? And the question is, what are you doing with the time that God is giving to you? Em todas as suas obras, você tem dado isso a Deus? In all your work, are you giving something to God? Porque quando o tempo de Jesus chegou, Because Jesus' time had come, Jesus ele disse: Pai, o tempo chegou. and he said, Father, the time has come. Glorifica o seu filho, May your Son be glorified, porque o seu filho vai te glorificar. because your Son will glorify you. Um tempo e uma vida sem glorificar a Jesus Cristo Time and a life without glorifying Jesus Christ. é um tempo e uma vida jogada fora. It's a time and a life wasted. Você pode ter um bom trabalho, You may have a good job, você pode ter um bom salário, you may have a good salary, mas se isso no seu tempo você não glorifica a Deus, você está desperdiçando e jogando fora. but if you're not using your time to glorify God, you're wasting your time. O Deus criador de todas as coisas, The God, creator of all things, o ser eterno, the eternal being, entrou no tempo came to this earth on time para glorificar o nome de Deus. to glorify God's name. Para todas as coisas qual ele fazia, ele dizia: Deus, é para ti e para a sua glória. Everything that he would do, he would say, Lord, it's to your glory. E agora ele está orando no jardim do Getsemane, And now he's praying on the Garden of Gethsemane, ciente que a única coisa que espera ele é perseguições, tristezas, ser abandonado. and he knows that what is waiting for him is sadness, persecution, suffering. Ele está ciente de todas essas coisas. He knows all those things. Mas mesmo assim ele diz: Pai, glorifica o seu filho, porque o seu filho vai te glorificar. And then even though he says, Father, glorify your Son, because your Son is going to glorify you. João 17, versos 6 e 10. John chapter 17, verse 6 to 10. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti. Porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Jesus está orando para aqueles 11 homens, Jesus is praying for those 11 men, para os seus discípulos, for your disciples, porque a obra de Jesus Cristo era nada mais, nada menos do que fazer Deus ser conhecido. because his work was to get God known, was to make God known. Isaías 52, 6. Isaiah 52, 6. Por isso, o meu povo saberá o meu nome. Portanto, naquele dia saberá que sou eu quem fala. Eis-me aqui. Todos os judeus, eles viviam a sua vida acreditando que o Messias mostraria quem era Deus. The Jews used to live their lives the Jews believed that the Messiah would show them God. Eles viviam todos os dias esperando a vinda do Messias para mostrar quem é o Deus que abriu o Mar Vermelho. They lived their lives waiting for the Messiah to come to show them the God who opened the Red Sea, O Deus que caminhou com eles no deserto. the God that walked with them through the desert, O Deus que eles conheciam apenas de ver, ouvir e falar. the God that they knew just from hearing and seeing. Mas agora,
Esse Deus que eles tanto esperavam, But now that God that they waited so much, que eles tanto queriam ver, that they wanted to see, andou pelas ruas da Palestina, walk through the streets of Palestine, andou pelas ruas de Jerusalém. walk through Jerusalem's streets. Esse Deus que eles tanto anelavam ver, That God that they were hoping so much to see estava andando no meio deles, was walking through them, curando enfermos, healing ill people, libertando aqueles que estavam cativos. setting Estavam free presos. the ones that were captive. O Deus perfeito e maravilhoso andou no meio dos homens. The perfect God, walk among us, among men. E Jesus começa a orar a Deus pedindo pela vida dos discípulos, And Jesus starts the prayer, praying for the disciples' lives. dizendo: eles são meu porque foi o Senhor que me deu. He starts saying that they are mine because God gave them to me. Todas as preocupações que eles tiveram, Or all the worries that they might have quando entrava na mente deles dizendo: nós vamos perder Jesus, when they were thinking we're going to lose Jesus. nós nunca mais veremos Jesus. We'll never see him again. Jesus apenas dobrou seu joelho para orar para eles, Jesus just bowed his knees to pray for them para que eles tivessem paz. so they might have peace. Entenda, Jesus orou por eles. Understand, Jesus prayed for them. Todo o meu e o seu sofrimento, All the suffer you might have and I might todos os have. desgostos que nós já tivemos na vida, All the delusion, todas as decepções, all the deception, todos os erros que nós fizemos, all the mistakes that you might make. dia Jesus Cristo dobrou o joelho e orou por nós. One day Jesus Christ bowed down Ele his orou knee por and mim e por prayed você for us. para que nós tenhamos esperança em Cristo. He prayed for me and he prayed for you so we can have hope in Jesus Christ. A esperança do cristão não vem na nossa habilidade, na nossa força, na nossa mão. A Christian's hope doesn't come from our own strength. Ela vem porque um dia Jesus Cristo dobrou o seu joelho e clamou a Deus pela nossa vida. It comes because one day Jesus bowed down his knees and he prayed for my life and for your life. A vida cristã não é sobre eu e sobre você, mas é sobre Jesus Cristo. A Christian life is not about me or about you, it's about Jesus. A nossa esperança veio porque naquele dia, naquela quinta-feira, Ele orou por nós. Our hope comes because on that day, on that Thursday, he prayed for you and for me. Porque se tinha alguém que conhecia muito bem os discípulos, era Jesus Cristo. Because if there was someone that knew the disciples, that person was Jesus. Afinal, foram 3 anos. After all, it was 3 years. E não é fácil você dizer adeus para uma pessoa que você ama. And it's not easy to say goodbye to a person that you love. E naquela noite, os discípulos estavam praticamente dizendo adeus, Jesus. And on that night, the disciples were saying goodbye to Jesus. Todas as preocupações na cabeça deles All the worries on their heads sobre o que seria a vida sem Jesus Cristo. about what would be the life without Jesus. Qual o propósito da vida sem Jesus Cristo agora? What would be the purpose of life without Jesus? Jesus apenas orou a Deus dizendo: Pai, foi você que me deu. Jesus prayed to the Father, saying, Father, you gave me, E eu estou orando pela vida deles agora. and I'm praying for their lives now. Jesus literalmente ele se portava com todas aquelas dúvidas, Jesus literally cared about all their questions, all their doubts, com todas as angústias que eles tinham. all the anxious that they have. Porque nos capítulos anteriores, Because on the previous chapters, Jesus ele diz: não se turbe o seu coração. Jesus would say, don't let your heart get upset. Ele diz: eu vou para o Pai, mas eu vou preparar uma casa para vocês. Said, I'm going to the Father, but I'm going to prepare a place for you. Eles não seriam abandonados. They were not going to be abandoned. Jesus está encorajando eles, Jesus is encouraging them. está animando eles. He's cheering them up. Ele está dizendo que existe vida após a morte dele. He's saying that there is life after his death. Meus irmãos, às vezes nós perdemos tanto tempo, mas tanto tempo, Brothers, sometimes we lost so much time, porque nós esquecemos o que Jesus Cristo fez antes de morrer na cruz por nós. because we forget what Jesus done before he died on the cross for Nós us. louvamos o sacrifício dele. We worship his sacrifice. Nós adoramos pela sua ressurreição. We worship him because of his resurrection. Mas não se esqueça de uma coisa, antes dele partir, ele disse aos discípulos: vai ficar tudo bem com vocês. But don't forget one thing, before he left us, he told to his disciples, Nós não seremos deixados para trás, irmãos. I'm not going to leave you. We're not going to be left behind. Você não será um órfão, uma órfã.
You're not going to be an orphan. Porque um dia Jesus Cristo, antes de morrer, ele orou por você. Because one day before Jesus died, he prayed for you. Ele fez um pedido para Deus. He asked something to God. Antes de sofrer a ira de Deus sobre o pecado. Before he received the wrath of God about sin. Ele diz, Pai, cuida deles porque eles são seus e foi você quem me deu. He said, Father, take care of them because they are yours, because you gave them to me. Eu manifestei a sua glória e eles te reconheceram como Deus. I glorified you, I've shown your glory, and they recognized you through me. Deus andou entre o seu povo. God walked through his people. Aquele Deus inalcançável. That God that was unreachable. Mas agora está agindo numa atitude de humildade. Now he is humbled Para dizer para todos os discípulos, to tell to his disciples, vai ficar tudo bem. it's going to be okay. Vai dar tudo certo. Everything is going to be okay. Acalma o seu coração. Calm your heart. Fique tranquilo. Be in peace. Dia após dia, Day after day. eles viriam que a oração de Jesus Cristo They would see that Jesus' prayer trouxe paz ao coração deles. brought peace to their hearts. Verso 14. Verse 14. Eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Se existe uma coisa que o mundo odeia, There's something that the world hates. até pessoas mesmo dentro da igreja, Even people inside the church. é Jesus Cristo. It's Jesus Christ. Pessoas não suportam ver você parecido com Cristo. People can't handle to see you looking like Jesus. Você orando como Cristo orava. You praying like Jesus prayed. Você louvando como Jesus Cristo louvava. You worshiping like he used to do. Você vivendo uma vida piedosa. You're living a merciful life. As pessoas não suportam Cristo. People can't handle Jesus Christ. Eles criticam. They criticize you. Eles falam mal. They talk bad things about you. Eles querem matar Jesus Cristo. They want to kill Jesus. Pessoas em todos os lugares odeiam Cristo. People in the entire world hate Jesus Christ. Tudo por causa desse verso. All because of this verse. Ele diz, eu te dei as suas palavras. He says, I gave you the words, E eles o odiaram. and they hated him. Se nós somos perseguidos hoje, If you're persecuted today, se nós somos zombados, if you're mocked, se nós somos deixados para trás, if you're left behind, se tudo acontece com todo mundo e menos com você, if everything happens with everybody but you, parece que a sua vida ela é travada. it looks like your life is stuck. Porque todo mundo vive de uma maneira como eles querem. Because everyone are living their lives the way they want. Você pode ter certeza que vão apontar o dedo na sua cara. You can be sure that they will point the finger at your face. Você pode ter certeza que vão criticar você. You may be sure that they will criticize you. Vão falar mal de você. They're going to talk bad things about you. Porque eles não suportam ver a glória de Cristo sobre a sua Because vida. they can't handle to see the glory of Jesus on your life. Vale mais viver uma vida com Cristo. It's worthy to live it's more worthy to live a life Parecer with com Christ. Cristo. Look like Christ. Parecer como Cristo, andar como Cristo andou, Walk like Jesus Christ walked. falar como Cristo falou, Talk like Christ talked. andar com Ele da mesma maneira como Ele andou, Walked with him the same way he walked. do que viver como esse mundo vive hoje. Than to live like the world lives today. E no final de todas as coisas, And in the end of all things, quando o tempo chegar, when the time has come, Cristo vai olhar nos olhos de todas essas pessoas Jesus is going to look in the eyes of all those people e vai dizer, eu não conheço você. and he's going to say, I don't know you. Mas naquele dia Ele vai olhar para os seus olhos But on that day, he's going to look in your e eyes vai lembrar porque você foi odiado por causa da palavra dele. and he's going to remind why you were hated because of his word. E Ele vai lembrar do seu nome. And he's going to remind your Ele vai achar o name. seu nome escrito no livro da He's vida. going to find your name written on the book of E ele life. vai dizer, eu deixei você naquela época, porque eu estava preparando um lugar, agora seja bem-vindo de volta. And he's going to say, I left you on that time because I was preparing a place for you here, so welcome home. Eu disse que eu ia trazer você de volta. I said I was going to bring you back, Só que agora será uma vida sem pecado. but now is a life without sin. Será uma vida sem inimigos. Is a life without enemies. As pessoas que hoje criticam e falam mal. The people that today criticize you and As say bad pessoas things que about zombam you. por causa do amor de Cristo. The people that mock you because of the love of Jesus Christ. Pessoas que não suportam Jesus Cristo.
People that don't support, can handle Jesus Christ. Naquele dia eles não andarão com Cristo. On that day, they will not walk with E Christ. Jesus está dizendo, eu dei a sua palavra. And Jesus is saying, I gave the word. Se você quer andar como Cristo andou, If you want to walk like Jesus walked, você precisa observar a palavra dele. you have to watch the word. E a palavra do Senhor nos diz, And the word says, como o jovem ele pode purificar o seu caminho? how can a young man keep pure his path? Como way? todos os seus caminhos eles podem ser agradáveis a Deus? How can your ways be pleasing to God? Como você pode ser uma pessoa a qual Deus olha lá de cima e se agrada? How can you be a person that God looks and He's pleased with you? E a palavra do Senhor responde na hora, And the word says, observando a palavra de Deus. watching the word of the Lord. Não tem jeito, meus irmãos. There's no other way. Ser cristão nos dias de hoje é dizer não na terra do sim. Be a Christian today, it's saying no on a yes land. Ser cristão nos dias de hoje, meus irmãos, é ser perseguido sim. Be a Christian today is to be persecuted, yes. Jesus ele tinha uma cruz e ele tinha um Getsemane. Jesus had the cross and He had the Gethsemane. E muitas pessoas que o perseguiam. And a lot of people that were persecuting Him. A vida de cristão ela não é uma vida de sucesso. A Christian's life is not a life of success. É uma coisa bem louca. It's a crazy thing. É morrer para viver. It's die to live. É dar para receber. It's give to receive. É mais ser do que ter. It's more being than have. E Jesus Cristo está orando por eles, pela vida dos discípulos agora. And Jesus is praying for their life, for the disciples' life now. Porque ele sabia muito bem, no dia que ele partisse dessa terra, Because He knew on the day He would leave this earth, eles seriam odiados por causa das palavras de Deus. they would be hated because of the word. Eles seriam odiados por causa de Cristo. They would be hated because of Jesus Christ. Já é ruim quando você tem um amigo It's difficult when you have a friend e outra pessoa odeia o seu amigo. and another person hates your friend. O que vai acontecer com você? What happens with you? Você vai ser odiado também. You're going to be hated as well. Seja bem-vindo ao time. Welcome to the team. E Jesus Cristo está dizendo, eles vão ser odiados por minha causa. And Jesus is saying they're going to be hated because of me. Preste atenção na responsabilidade da cruz. Pay attention on the responsibility of the E Jesus cross. Cristo sabia muito bem dessa responsabilidade, a ponto de dizer, eles vão ser odiados por causa de mim. And Jesus knew that very well. He said they were going to be hated because of me. As perseguições que eles sofreriam, The persecutions He would suffer, a ansiedade. the anxiety. Jesus Cristo estava de joelhos orando por tudo isso, Jesus was on His knees praying for all of that, dizendo, Pai, eles são teus, saying, Father, they're yours, o Senhor está me dando. and you are giving them to me. E eu vou morrer por todos eles, I'm going to die for all of them. sem exceção de nenhum, No exceptions. por causa da sua palavra, Deus. Because of your word, God. O Deus que promete é o Deus que cumpre. The God that promises is the God that fulfills His promise. E é o Deus que também sustenta. And it is the God that sustains. O que vai sustentar a sua vida, meus irmãos, é a palavra de Deus. What is going to sustain your life is the word of God. Aquela que você precisa meditar de dia e de noite. It's the one that you have to meditate on the day, on the night. Você não pode desviar nem para a esquerda e nem para a direita. You can't go to the right or to the left. Só existe um caminho de volta para Deus. There's only one way back to God. E esse único caminho de volta para Deus é Jesus Cristo. And that only path back to God Não is existem Jesus atalhos. Christ. There's no shortcuts. É apenas pela palavra de It's Deus. only through the word of God. E ainda orando pela vida dos discípulos. And still praying for the disciples' Quando lives. você pensa que piorar é impossível, When you think that it can get worse, acredite, pode. believe it can. Versos 15 e 16. Verse 15 and 16. Não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Alguma vez na vida de cristão de vocês já pediram a morte? Was that a time in your life that you asked for death? Aquela desgosto tão grande que você fala, eu quero morrer. You're so sad and so disgusted that you say, I want to die. É melhor estar morto do que passar por isso. It's better to be dead to go through this, Até mesmo na alegria, quando você está ali tão bem com Deus. even though you might be happy and you're happy with God. Aí você fala, Deus, eu queria morrer agora para estar logo com o Senhor no céu. And you're like, God, I just want to die now to be in heaven with you. O futuro que esperava os discípulos de Jesus The future that was awaiting
for the disciples of Jesus, Jesus sabia que era um futuro difícil. Jesus knew it was a difficult future. Mas a oração que ele faz a Deus, ele diz: Pai, eu não quero que você tire eles do mundo. But the prayer that he does is, God, I don't ask you to take them out of the world, Ele está dizendo: livra eles do mal. but deliver them from evil. Jesus, ele jamais, nunca quis que os seus discípulos fossem libertados do mundo. Jesus never asked for their disciples to be set free from the world, Porque Jesus Cristo, ele queria que os seus discípulos vivessem o cristianismo na vida. because Jesus wanted for his disciples to live a Christian life here. O evangelho é para ser vivido na vida. The gospel is to be lived in life. Não é para ser escondido em casa. It should not be hide at home. Precisa ser enfrentado It has to be faced com a graça de Deus, with the grace of God, com fé em Deus. with faith. Jesus não disse à toa: não tira eles do mundo, mas livra eles do mal. Jesus didn't say that by chance. Don't take them from the world, but deliver them from evil. Ele queria que eles permanecessem no mundo firmes e fortes, He wanted them to stay in the word, firm and steady, vivendo todas as promessas. living the promises. Porque no capítulo 13, 14, 15, 16, Because in the chapters 13, 14, 15, Jesus garantiu uma coisa maravilhosa para os discípulos e para nós nessa noite também. Jesus guarantees something wonderful for his disciples, and he says that tonight for us as well. Todos os recursos que você precisa para vencer nessa vida, All the things, all the resources that you need to win this life, para você se libertar dessa decepção, to be set free of this disappointment, para você deixar o pecado de lado, to leave sin aside, para você deixar esse senso de ser rejeitado. to leave this feeling of being rejected. Jesus gastou 4 capítulos Jesus spent 4 chapters ensinando de uma noite de quinta-feira, teaching them on a Thursday night numa Páscoa, on the Passover, dizendo para eles: tudo que vocês precisam telling them everything you need estarão disponíveis através da oração. is available through prayer. Todas as ferramentas que você precisa, Jesus deixou disponível na oração. Everything that you need, all the tools that you might need, Jesus left that available through prayer for you. E é por isso que a igreja do Senhor ela não confia em reis. And that's why the church doesn't believe in kings. Ela não confia nos homens. It doesn't trust in men. Ela não confia na força do seu próprio braço. It doesn't trust on your own strength. Mas ela confia apenas em Jesus Cristo. But it trusts only in Jesus Christ. E Ele deixou para nós, meus irmãos, And he left that to us. o Deus perfeito, The perfect God, o Deus santo. the holy God. Ele dobrou seus joelhos e orou. He bowed on his knees and prayed. E deixou para nós. And left to us. O que você precisa está na oração. What you need is on prayer. Está no joelho que você não dobra para fazer. Is on the knee that you don't bow. Está no tempo que você gasta. Is on the time that you waste. Está todas essas coisas, porcarias que você não está nem aí. Is on all those things that you Você está don't care. deixando isso levar o seu tempo. You're allowing that to take your time, Enquanto deveria pegar o seu tempo e gastar na oração. while you should spend your time in prayer. Não existe outro jeito. There's no other way. Você quer chegar mais próximo a Jesus Cristo. You want to be closer to Jesus. O caminho que Ele deixou The way that he left foi o caminho da oração. was through prayer. Ele também estava angustiado naquela noite. He was also anguished that night, E descia sobre o seu rosto gotas de sangue. and there was blood coming through his forehead. Tudo isso por aquilo que estava esperando para ele lá na frente. All of that because what was waiting him, E ele sabia Ahead. que os discípulos iam enfrentar. and he knew what the disciples were facing. E ele disse: eu não vou tirar nenhum de vocês aqui nessa noite do mundo. And he said, I'm not going to take any of you from the world. Ele não vai arrancar a sua vida, não. He's not going to take off your life. Mas ele vai livrar você de todos os maus. He's going to deliver you from evil. Ele vai livrar você de todas as ciladas do diabo, todos os planos do diabo. He's going to deliver you from all the enemy's plans. No dia que você dobrar o seu joelho e entregar a sua vida para ele de fato, On the day you get down on your knees and pray, você vai entender que tudo aquilo que você precisava, you're going to understand that everything you may need, Jesus Cristo já entregou para você. Jesus delivered for you. Ele já garantiu isso antes da sua própria morte. He had guaranteed that even before his death, Porque ele saberia o que seria viver o mundo sem ele.
because he knew what would be to leave the world without him. Então, antes de morrer na cruz, So before he died on the ele cross, deixou para o mundo, para nós, para a igreja, he left to the world, to us, into the church, todas as ferramentas que você precisa. everything, all the tools, everything you need. Nessa noite não há desculpa para nós, meus irmãos. Tonight there are no excuses for us. Não é a força do seu braço. It's not your own strength. Você não vai precisar andar muito. You don't have to walk too much. Você não vai precisar trabalhar muito. You don't have to work really hard. Apenas dobrar o seu joelho e falar com ele. You just have to get down on your knees and talk to him. Depois de falar essas coisas, And after he said all those things, Jesus ele encerra no verso 20 e 24. Jesus finished on the verse 20 and 24. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vieram a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, a mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, mas que sejam um como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na tua unidade, para que o mundo reconheça que tu me enviaste e os amaste como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou esteja também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque amastes antes da fundação do mundo. Agora Jesus Cristo está encerrando a sua oração, Jesus is finishing his prayer now dizendo para que Deus, and saying that God, que cada dessas pessoas que vão crer no seu nome, may all those people that are going to come to believe in your name sejam um, be one, assim como eu e o Senhor somos um. like I am one with you. Todos nós sejamos apenas um. May all of us be just one. É difícil sermos um It's hard to be one no mundo que te puxa de todas as direções, de todos os lados. in a world that is pulling you from all directions. Nós somos pessoas ansiosas. We are anxious people. Nós queremos tudo no nosso tempo, na nossa hora. We want everything on our own time and our own. Jesus Tá. Cristo, na sua vida, Jesus Christ in his life, ele vai dizer: o tempo não chegou. he's going to say that the time has not come yet. E quando o tempo finalmente chega, And when the time has finally come, ele diz: Pai, glorifica o seu filho. he says, Father, glorify your Son. A cruz The cross é a glória de Deus. is the glory of God. Deus ele foi glorificado na morte de Jesus Cristo. God, the Father, was glorified on the death of Jesus, his Son. O mundo entende como loucura, The world understands that as crazy, mas para nós ela é sabedoria. but for us, it's wisdom. O que nos une é a cruz de Cristo. What keeps us together is the cross O of que nos Christ. leva ao céu hoje é a cruz. What takes us, leads us to heaven is the cross. Cristo disse: meu tempo chegou, Jesus said, my time has come, dando glórias a Deus através da cruz. glorifying God through the cross. E nós hoje, cristãos, And us Christians today, nós podemos olhar para aquela cruz we can look at the cross e nos alegrarmos. and rejoice, Porque foi de lá onde vem a nossa esperança. because there's the place that our hope comes from. A nossa esperança veio de Cristo naquela cruz. Our hope came from Jesus Christ on that cross. Quando ele sofreu toda a ira de Deus, When he suffered all the wrath of God, era para ser eu e você pregado naquela cruz. it should be you and me on that cross. O que faz você ser alguém nessa noite é a cruz de Cristo. What makes you be someone tonight is the cross O que of faz Jesus você ser Christ. amado, digno de ser amado, é a cruz de Cristo. What makes you to be loved is the cross of Christ. O que faz nós termos um propósito nessa vida é a cruz de Cristo. What makes us to have a purpose in this life is the cross of Christ. Não é a bênção a qual nós oramos e esperamos tantos em Deus. It's not the blessing that you're praying and waiting for. Não são as coisas materiais, It's not the material things, mas é a cruz de Cristo. but it's the cross of Christ. Foi o sacrifício dele. It was his E sacrifice. foi através desse sacrifício, igreja. It was through that sacrifice, Você church, hoje, nessa noite, é alguém. that you are someone tonight. Você hoje tem dignidade. You can walk with dignity. Você hoje é amado. You are loved today. Você não é mais uma pessoa morta. You're not dead. Um Zé Ninguém. No one.
Agora você é um filho de Deus, You're a child of God, chamado pelo nome de Jesus Cristo. called by the name of Jesus Deus, Christ. quando Ele olha para você, Ele não vê mais o pecado. When God looks at you, He doesn't see sin anymore. Porque quando Ele olha para você, Ele vê o sangue de Jesus Cristo sobre a sua vida. Because when He looks at you, He sees the blood of Christ É in por isso your que life. Satanás não tem acesso mais sobre a sua vida. That's why the devil doesn't have access to your life anymore. É por isso que essa dificuldade não vai matar você. That's why this trial is not going to kill you. É por isso que essa angústia, That's why this anguish ela vai ser um dia revertida em alegria. is going to be turning joy. E o choro também em alegria. And the cry is also going to be turning joy. Aquele que hoje está triste The one who's sad today vai andar alegre. is going to walk happily Pelo mesmo caminho ao qual estava triste. by the same way that he was sad. Ele e ela vai voltar alegre. He or she is going to come back happy. Tudo isso por causa da cruz de Cristo. All of that because of the cross of Christ. O tempo dele chegou, sim. His time has come, yes. E a nossa glória nessa noite é a cruz dele. And our glory tonight is Não, his não é as cross. nossas boas obras. It's not our good deeds. Não é o quanto você conhece da Bíblia. It's not how much you know about the Bible. Não é a sua habilidade de cantar ou de tocar, It's not your ability to sing or to play, de servir, of serve, mas é aquilo que a cruz de Cristo fez por você e para você. but it's what the cross of Christ has done for you. Se um dia todos nós estávamos desesperados, If one day we're all desperate, o que nós vamos fazer? what we're going to do? Os discípulos estavam calados naquela noite de quinta-feira. The disciples were quiet on that Thursday night. Ninguém ousava falar sequer uma única palavra, Nobody would dare only to say a word porque todos estavam confusos. because they were all confused. Mas depois da cruz de Cristo, But after the cross, da glória que Deus fez, the glory that God has shown through Jesus, tornando o nome do seu filho conhecido em todos os lugares, making Jesus' name known everywhere, não existe mais confusão, there's no confusion não anymore. existe mais desespero. We are not desperate anymore. A vida cristã é só e somente para Cristo. Christian life, it's only for Christ. Viver é apenas para Cristo. Live is just for Christ. Se você pode trabalhar hoje, trabalhe para Cristo. If you can work today, work for Christ. O seu relacionamento, que seja ele para Cristo. Your relationship, may that be to Christ, for Christ. A sua família, todo o seu relacionamento, que seja para Cristo. Your family, all relationships you have, may that be to Christ, for Christ. Se você está andando na rua, que as pessoas olhem para você e vejam Cristo. If you're walking on the street, may people look at you and they see Jesus. Ainda que você seja calado e quieto no seu canto, que as pessoas possam olhar e falar, Cristo está ali. Even though you're quiet, may people look at you and they can say Jesus is there. Se você dobrar o seu joelho para orar, que as pessoas olhem e falem, ele ora como Cristo orou. If you get down on your knees to pray, may people say he prays like Jesus prayed. É tudo sobre Jesus Cristo, It's irmãos. all about Jesus. É uma oportunidade que nós temos nessa noite de deixar o pecado de lado, That's an opportunity we have tonight to put sin aside, deixar de lado todo o orgulho to put aside all the pride e olhar para ver o que a cruz fez por nós. and look and see what the cross has done for us, Quando o nosso pecado foi deixado lá, where our sin was left. você e eu estávamos mortos. You and I, we were dead. Não havia esperança. There was no hope for us. Mas um dia alguém dobrou o joelho para orar. But one day, a person bowed to pray, E essa pessoa, ela não era uma pessoa do templo, ela era eterna. and that was not a person of the time. He was an eternal being. Ele simplesmente orou por mim e por você. He simply prayed for you and for me. Quando alguém diz, eu vou orar por você, When someone says, I'm going to pray for you, eu sinto uma paz no meu coração. I feel a peace in my heart Porque eu sei que essa pessoa se importa por mim. because I know that that person cares about me. Eu sei que essa pessoa me ama. I know that that person loves me. Eu sei que essa pessoa também está angustiada comigo. I know that that person is also anguished with me. Eu sei que essa pessoa também está desesperada por mim. I know that person is desperate with me. O maior ato que uma pessoa pode fazer de amor The biggest act of love someone can do, é orar por alguém. it's pray for someone. E naquela noite daquela quinta-feira, And on that night, on that Thursday, numa Páscoa, on a Passover, depois da Santa Ceia, after the breaking of bread,
Jesus Cristo orou por mim e por você. Jesus prayed for you and for me. E hoje nós temos esse privilégio. And today we have that privilege. Nós podemos ser um como Ele é, We can be one like he is, andar como Ele andou. walk like he walked. Nós seremos de fato pessoas que as pessoas vão olhar e reconhecermos como cristãos. We can be by fact a person that people would look and recognize us as Christians, Porque isso é algo que Jesus Cristo se importou muito. because that is something that Jesus cared a lot. Tem o seu jeito, tem a sua personalidade, You can have your own personality, mas que seja Cristo reinando sobre você. but may Christ reign in you. Curva a sua cabeça, feche seus olhos. Bow your head and close your eyes. Os irmãos da Santa Ceia já podem tomar o lugar aqui. Brothers and sisters from the break of bed can Eu come gostaria to de the orar por front. você. And I would like to pray for you. Jesus Cristo orou por mim. Jesus prayed for